Uma garota de cabelos claros está de joelhos diante de um homem. A heroína pede para viver ali por 3 anos, prometendo ser mais silenciosa que um rato e depois desaparecer sem deixar rastros. O homem loiro pergunta por que deveria aceitar a proposta. A garota começa a se preocupar, dizendo que não tem para onde ir se for expulsa. Então, a protagonista revela que sabe o segredo dele. Após a garota contar algo, o homem loiro sorri. Ele se ajoelha e concorda em se casar com ela. Algum tempo depois, a protagonista se casa com o Duque Aslan Tordel. Nesse dia, a nobreza discute o péssimo gosto do Duque para mulheres, sem entender como uma garota de família simples, que também não é considerada bela, atraiu tal homem. A garota de cabelos claros sabia desde o início o que as pessoas pensariam ao saberem do casamento com o Duque. Aos 10 anos, ela lembrou de sua vida passada, na qual leu o romance em que agora está inserida. Inicialmente, achava que essas memórias não tinham relação com ela, mas tudo em sua vida seguiu o que estava escrito no livro. Desde a infância, a loira sentia que seu destino estava predeterminado e que nada podia fazer para mudá-lo. Agora, ela é a Duquesa de Tordel, como descrito no romance. A protagonista reflete que nem as correntes marítimas nem o vento podem ser alterados. Seus pensamentos são interrompidos por Aslan, que coloca sua jaqueta sobre os ombros dela. A loira sente o pulso acelerar com esse gesto de atenção. Seu coração também não resistiu ao destino, e ela acabou se apaixonando por ele. Olhando para o retrato de família, a heroína pensa que está feliz por ser a esposa do Duque por contrato, desde que esteja ao seu lado. Ela olha sonhadoramente para a pintura, desejando que essa felicidade nunca termine. 3 anos depois, chega o dia fatídico. Uma garota de cabelos ruivos cumprimenta a loira, apresentando-se como Roselina Faridot. Ao ouvir o nome da convidada, a duquesa percebe, horrorizada, que ela é a mulher que roubou o coração de Alan no romance. Roselina diz, alegre, que está em dívida com a casa Tordel e que está feliz por conhecer a duquesa. A protagonista não tem tempo de responder, pois suas forças a abandonam repentinamente. Aslan, alarmado, consegue segurar a garota desmaiada. Segundo o romance, Alan Tordel se apaixonou por Roselina Faridot à primeira vista, decidindo viver com ela pelo resto da vida e terminando seu casamento após 3 anos. Ele se casou com Roselina, tornando-a sua esposa legítima. Após isso, o romance nunca mencionou o destino da ex-esposa de Alan. Ela permaneceu apenas como a Duquesa Tordel, cujo nome mal era citado no livro. Quando a protagonista finalmente abre os olhos, vê o rosto preocupado de seu marido. Assim que ela acorda, o homem de cabelos claros se levanta para chamar um médico, mas a protagonista o impede, tentando convencê-lo de que está bem. Alan insiste que ela consulte um médico, já que desmaiou sem motivo. A loira diz que apenas ficou surpresa porque o Duque trouxe uma garota estranha para casa. A duquesa pede desculpas por estragar o clima, já que a ruiva é convidada de Alan. Ele responde que a culpa é dele por trazer a convidada sem avisar a esposa. O homem explica que a ruiva é uma parente distante, que ele encontrou por acaso e descobriu estar em uma situação difícil. Segundo a trama, Roselina ficou órfã repentinamente e foi vendida a um homem rico e idoso para pagar suas dívidas, e Alan a encontrou por acaso, prometendo cuidar dela. O Duque assegura à esposa que a ruiva não ficará por muito tempo e começará uma nova vida na próxima primavera. Ele pede à esposa que permita que Roselina fique no castelo por 1 ano. A protagonista percebe que nada mudará, mesmo que expulse a garota agora. A duquesa força um sorriso, concordando com o pedido do marido. Alan sorri feliz, agradecendo a compreensão dela. Roselina, junto com outras damas, discute os presentes e cartas que o Duque lhe deu. A ruiva assegura às mulheres que é apenas preocupação da parte de Aslan, já que ela chegou recentemente e ainda não conhece nada. As damas chamam Roselina de nobre, dizendo que não se surpreenderiam se ela fosse a dona do castelo. As bochechas da parente distante do Duque coram, e ela diz que o castelo já tem sua própria dona. Nesse momento, a Duquesa Tordel entra na sala, sorrindo de forma constrangida. Os olhares das damas para a protagonista são cheios de hostilidade. A garota de cabelos claros desvia o olhar, pois, por mais que tentasse, as damas nobres ainda não a aceitavam. A duquesa não entende como Roselina conseguiu conquistar o favor de todos, algo que ela não conseguiu em 3 anos. A ruiva cumprimenta alegremente a esposa do Duque, dizendo que queria visitá-la, mas não pôde porque lhe disseram que ela ainda estava doente. A loira agradece a preocupação, garantindo que está bem. Roselina diz à duquesa que gostaria de tê-la visto antes para perguntar algo.
A ruiva pega a garota pelo braço e a leva para longe da sala onde estão as outras damas. A parente distante do duque confessa que ela ouviu rumores estranhos de outras damas nobres. Roselina diz que muitas pessoas acreditam que Alan sequestrou a duquesa e a forçou a se casar com ele. Essa notícia choca a protagonista. A garota ruiva afirma que não acreditou nisso de forma alguma, pois viu que o duque não era uma pessoa tão imprudente. Mesmo assim, ela decide esclarecer se o rumor é absurdo. A garota de cabelos claros lembra que seu pai chamou Aslan de criminoso que sequestrou sua filha e a forçou a se casar. As damas nobres também não entendiam por que o duque foi tão obstinado, mesmo com a família da noiva contra o casamento. Os homens não compreendiam como a loira fascinou o duque, já que nunca tinham ouvido o nome Helena Lariston. A protagonista expressa dúvidas sobre o que a sociedade fala deles. No entanto, o marido de Helena responde que tudo está acontecendo como ela queria, pois a garota de cabelos claros se casou com ele para que seus pais não a tocassem. A duquesa diz com confiança a Roselina que Alan é uma pessoa muito atenciosa. A heroína pede que ela não acredite nesse rumor e, em seguida, decide sair primeiro. A garota ruiva apenas olha surpresa para a garota que sai. Alan Tordel é o único herdeiro de uma família com séculos de história, que tem tudo, poder, riqueza e uma bela aparência. Helena não para de se culpar pelo fato de o duque ser perfeito até ela aparecer. No entanto, a loira entende que não teve escolha, e tudo isso foi para escapar da família Lariston. Quando criança, a protagonista quase morreu por causa de uma carruagem que vinha em sua direção. Mas tudo terminou bem, e o transporte conseguiu parar no último momento. Então, uma mulher se aproximou da garota e, com lágrimas nos olhos, a chamou de Helena, alegremente. A estranha abraça a heroína com força, que tenta convencê-la de que esse nome não lhe pertence. Um homem corre até a mulher, dizendo para ela voltar a si, pois Helena está morta. No entanto, a estranha nota a enorme semelhança entre a garota morta e a que está diante dela. O homem segura o queixo da criança e diz que, de todas as crianças que viram, ela é a que mais se parece com Helena. O estranho sorri e pergunta à criança quantos anos ela tem. Naquela mesma noite, a protagonista foi sequestrada de sua casa. Os pais da garota, cujo verdadeiro nome é Hayla, tentaram alcançar os sequestradores, mas os criminosos fugiram para a floresta a cavalo. A partir daquele dia, a garota de cabelos claros tornou-se Helena Lariston, para o bem de uma dama que enlouqueceu pela morte de sua filha. O chefe da família Lariston disse à heroína que, se ela desempenhasse bem o papel de Helena, poderia viver como uma mulher nobre. No entanto, o homem alertou que, se a garota falhasse, como as duas que vieram antes dela, também morreria. Olhando para a mulher perturbada, as criadas riam, pois o conde fazia de tudo para não perder a herança de sua esposa. Hayla Violeta esperava constantemente pelo momento em que a senhora Lariston morreria e ela finalmente poderia voltar à sua vida anterior. Então, chegou o dia que a protagonista esperava, mas o conde não a deixou ir. Um servo informou ao homem que a condessa havia deixado toda a sua propriedade para sua filha, e até que ela se tornasse adulta, ninguém tinha o direito de tocar na herança. O chefe da família ordenou que Helena fosse morta, pois, se ela morresse antes do casamento, tudo iria para ele. No entanto, havia outra condição no testamento que estipulava que toda a herança deveria ser doada a Deus se a filha morresse antes de atingir a maioridade. Furioso, o conde decidiu trancar Helena no sótão até que ela se tornasse adulta. Nesse ponto, a heroína começou a ser tratada pior que uma criada. Embora fosse muito difícil para a garota, ela se sentiu aliviada por não precisar mais fingir ser outra pessoa. Essa paz não durou muito, pois, após a morte da condessa, a amante do conde tornou-se sua segunda esposa, e Glock, o filho ilegítimo do conde, transformou a vida de Hayla em um inferno. Toda vez que o rapaz se aproximava da loira, seu corpo tremia. A segunda esposa do conde estava preocupada que a interação de seu filho com Helena o levasse ao mau caminho. O marido dela pediu que tivesse um pouco mais de paciência, dizendo que logo resolveria tudo. Para mostrar que Helena ainda estava viva, ela era às vezes forçada a participar de eventos sociais. Em um desses eventos, a loira notou que alguém deixou cair um lenço. A protagonista pegou o lenço e chamou o dono para devolvê-lo. No entanto, quando o homem se virou para a garota, ela ficou sem palavras por causa de sua beleza. O dono do lenço se apresentou como Alan Tordel e agradeceu à dama por sua ajuda, dizendo que aquele item era muito querido para ele. Ao ouvir esse nome, a heroína sentiu que já o conhecia de algum lugar. Aslan pediu à estranha que dissesse seu nome, e Helena. Lariston gaguejou ao pronunciar seu nome.
O homem loiro decidiu agradecer a garota por sua ajuda, oferecendo-se para realizar um de seus desejos. No entanto, a protagonista recusou imediatamente a oferta, acreditando que não havia feito nada de errado. O homem entregou a ela uma de suas abotoaduras, dizendo que, se ela tivesse um pedido no futuro, deveria ir à mansão Tordel e mostrá-la a ele. Ao se despedir, Aslan expressou a esperança de ver Helena Lariston novamente. Deitada no chão do sótão, a protagonista tenta lembrar onde poderia ter ouvido o nome daquele homem. De repente, ela percebe que o Duque Tordel é o personagem principal de um dos romances que leu. Após isso, a garota de cabelos claros entende que, naquela história, o nome da duquesa era o mesmo que o dela. No entanto, Helena descarta esses pensamentos, pois certamente não pode ser a futura esposa de Alan, já que não se encontrarão novamente. A heroína decide guardar a abotoadura como lembrança e está prestes a escondê-la, mas é interrompida por alguém que entra. Glock entra no quarto de sua irmã e a lembra que a nova esposa do conde quer casá-la com um velho moribundo. O rapaz oferece a Helena viver com ele em vez de ser vendida. O irmão tenta abraçar a loira, mas ela se liberta de seu aperto. Glock sorri e pede à garota que não haja de forma tão fria com ele. No momento seguinte, a heroína estremece ao ouvir as palavras do irmão, que diz saber onde estão seus pais agora. Helena pergunta como ele sabe sobre seus pais, e ele responde que eles vieram procurá-la. A loira, agitada, pergunta o que aconteceu com sua família. Glock diz que o pai deles ordenou que os pais da garota fossem mortos antes que algo ruim acontecesse, mas que essas pessoas conseguiram escapar como ratos. Helena pergunta, com a voz trêmula, onde está sua família agora. Glock se aproxima do ouvido da irmã e diz que, se ela o agradar, Roselina, que quer tanto saber disso, ficará satisfeita. O irmão começa a desamarrar o vestido da protagonista, dizendo que, se estiver de bom humor, pode encontrar seus pais secretamente, sem que seu pai saiba. A loira fecha os olhos, pensando que precisa ser paciente para rever sua família. Nesse momento, os pensamentos de Hyla são tomados pelas palavras de sua mãe, que dizia que ela nunca deveria se conter se alguém a ofendesse. A heroína pega o objeto pesado mais próximo e acerta a cabeça de seu irmão. O corpo da loira começa a tremer violentamente ao perceber o que acabou de fazer. Chocada, a garota tenta entender o que fazer e como agir agora. De repente, o olhar de Helena para no lenço em que a abotoadura do Duque está embrulhada. A protagonista percebe que sua família está procurando por ela, então ela deve escapar e sobreviver. Molhada e congelada devido ao mau tempo, Helena está diante do Duque e pergunta, com a voz trêmula, se ele se lembra dela. A garota de cabelos claros diz seu nome e lembra a Aslan que, no recente banquete, ele disse para procurá-lo se ela tivesse um pedido. O homem loiro olha a garota atentamente e, finalmente, começa a conversar, dizendo que primeiro ela precisa trocar de roupa. Ele pergunta à convidada por que está vestida tão levemente em uma noite tão fria. Helena aperta a saia desajeitadamente, pedindo desculpas por sujar a mansão do Duque Tordel. Alan pede à garota de cabelos claros que primeiro troque por roupas secas, depois ele a ouvirá. A protagonista é ajudada a tomar um banho. A garota pensa, envergonhada, que o aroma de lilás que a envolve é seu favorito. Após o banho, Helena é levada a um quarto para trocar por roupas secas. A garota de cabelos claros não entende de onde o Duque conseguiu roupas do tamanho dela, já que ele vive sozinho e não tem irmãs. Já limpa e com roupas novas, a protagonista agradece novamente a gentileza de Aslan. Ele pergunta à convidada qual é o pedido que a levou até ele tão tarde da noite. Helena cai de joelhos e, em tom suplicante, pede ao Duque que se case com ela. A heroína reflete que, se morrer solteira, toda a sua propriedade irá para seu pai. Mas, se for morta enquanto estiver casada, a herança irá para seu marido. A garota de cabelos claros pede para viver na mansão por 3 anos, após os quais desaparecerá silenciosamente. Alan pergunta à protagonista por que ele deveria aceitar sua oferta. Helena informa ao Duque que ela tem uma herança da Condessa Lariston, que receberá ao atingir a maioridade, e que depois a entregará ao marido. O homem loiro diz que não é alguém que precisa de propriedades, já que o Ducado de Tordel não está em pobreza. A garota percebe que não tem escolha a não ser usar seu conhecimento. Helena Lariston, do romance, ameaçou Alan e o forçou a se casar com ela por 3 anos porque sabia de seu segredo. A mulher de cabelos claros diz algo que o Duque nunca esperava ouvir. Quando a convidada termina de falar, o homem loiro sorri. Ele se ajoelha e concorda em se casar com Helena Lariston. A protagonista olha para o céu, lembrando como se tornou a duquesa de Tordel há 3 anos.
De repente, não muito longe dela, a garota ouve alguém falando sobre seu casamento arranjado. Alan explica à mulher ruiva que, a pedido de Helena, eles concordaram em viver como um casal por 3 anos. Roselina diz, desapontada, que o duque não se casou com a duquesa por amor. O homem loiro responde, sombriamente, que não havia uma palavra sobre amor em seu contrato e que eles concordaram em não se incomodarem durante esses 3 anos. Helena fica horrorizada com as palavras do homem, pois agora entende que um casamento arranjado não pode ser desejável. A garota se levanta e decide deixar os personagens principais do romance o mais rápido possível. Na história escrita, nunca houve espaço para amor na relação entre o duque e a duquesa. No entanto, havia algo diferente do enredo original do romance. No livro, o homem loiro nunca pediu à esposa que o chamasse pelo primeiro nome. A protagonista frequentemente notava que Aslan era estranhamente gentil com ela. Um dia, o homem levou sua esposa a um jardim onde uma enorme quantidade de lilazes foi plantada. O homem loiro preparou essas flores especialmente como presente de casamento, para que a garota tivesse um lugar para relaxar. Por causa da atenção de Alan com Helena, ela tinha esperança. Mas sua reputação ainda era tão terrível quanto no romance. As damas nobres frequentemente desprezavam a garota, chamando-a de inculta e ignorante em etiqueta. Nos momentos em que a protagonista se sentia péssima por causa dessas palavras, seu marido cuidadosamente lhe dizia para não se sobrecarregar e descansar mais. Como resultado, uma esperança nasceu na alma da garota de cabelos claros de que o duque a amava. No entanto, Helena agora percebe que essa esperança estava errada. A situação em que a protagonista se encontrava e as frases que ouviu de Alan eram exatamente as mesmas do romance. A duquesa sente dificuldade para respirar, como se estivesse presa em um destino já determinado. Antes de entrar na mansão, a loira desmaia. Do lado de fora da porta do quarto da duquesa, as criadas discutem o recente desmaio de sua senhora. Helena abre os olhos e pensa em como, quando vivia com a família Lariston, seu corpo ficou muito fraco devido ao estresse e abuso constantes. De repente, a loira sente um frescor. Alguém colocou uma toalha molhada em sua testa. Em seu delírio, a heroína imagina que vê Aslan cuidando dela. No entanto, a garota imediatamente descarta esses pensamentos, percebendo que não pode ser seu marido. Helena fecha os olhos contra o zumbido alto em seus ouvidos, que a impede de ouvir qualquer coisa. Alan olha para sua esposa com excitação nos olhos, pedindo que ela abra os olhos rapidamente. Jenna diz ao duque que cuidará da senhora para que ele possa descansar. O homem loiro responde rispidamente à criada que ficará com sua esposa e diz para não deixar ninguém entrar, para não perturbar o descanso de Helena. Antes de sair, Jenna informa que Lady Roselina veio visitar Lady Tordel, ao que Alan repete sua ordem. O duque aperta a mão da loira, dizendo que não sabe o que fazer toda vez que ela desmaia. O homem loiro beija a mão da garota, pedindo que ela não fique doente por muito tempo. Roselina pergunta à criada se foi correto informar quem havia chegado. Jenna desvia o olhar, constrangida, dizendo que o cavalheiro ordenou que não deixassem ninguém entrar. Ao ouvir isso, a garota ruiva morde o lábio com desagrado. Ela lembra como o homem loiro, ao saber que a senhora Tordel havia desmaiado, imediatamente se levantou. Roselina não entende por que Alan está tão preocupado com Helena se eles não se casaram por amor. Olhando para o retrato da família Tordel, a ruiva sorri, pois os 3 anos logo terminarão, e o casamento do duque chegará ao fim. Lady Faridot está feliz que Alan não terá mais que estar associado a alguém que não consegue desempenhar adequadamente o papel de duquesa. Roselina sorri novamente, lembrando o que outros disseram sobre ela ser muito mais adequada para o papel. Muitas damas se irritavam com Helena, pois, por causa dela, o duque Tordel estava cercado de rumores ruins. As garotas achavam que a loira sempre olhava ao redor como uma plebeia, enquanto Roselina era muito graciosa e confiante. A parente distante de Alan orgulhava-se de que, na alta sociedade, ela era tratada apenas com admiração. A mulher ruiva observa que, como o duque Tordel ainda não teve um filho, é óbvio que ele e sua esposa têm um casamento contratual sem amor. Roselina está certa de que o homem loiro é gentil demais, por isso simplesmente não conseguiu virar as costas para a pobre garota. A ruiva pretende continuar agindo para alcançar a posição de duquesa de Tordel. Jenna percebe que sua senhora finalmente voltou a si. A criada diz à garota de cabelos claros que o duque estava muito preocupado com ela, pois ela esteve doente por vários dias. A garota conta a Helena que Alan ficou ao seu lado o tempo todo, mas saiu por um curto período, pois Lady Roselina precisava lhe entregar algo importante.
Ao ouvir o nome da garota ruiva, os olhos da protagonista ficam tristes. A loira aperta o cobertor, percebendo que é hora de partir. Helena pergunta a Jenna que dia é hoje. Ao ouvir a resposta da criada, o humor da duquesa melhora, porque amanhã é seu aniversário. No entanto, esse feriado não pertence a Helena Lariston, mas a Hyla Violet. A garota lembra calorosamente das palavras de Alan, que dizia que sempre a parabenizaria em seu verdadeiro aniversário. A loira se pergunta se pode ser um pouco egoísta e passar seu último dia com seu marido. Helena pede a Jenna que a ajude a se lavar e trocar de roupa para que ela possa encontrar seu marido para pedir algo. A protagonista bate na porta do escritório de seu marido, mas não recebe resposta. Um dos criados informa a garota que o Duque Tordel saiu hoje. De repente, Helena nota pela janela uma carruagem que acaba de chegar. A mulher de cabelos claros inicialmente fica feliz com a chegada do marido, mas no momento seguinte, o sorriso desaparece de seu rosto. Alan não sai sozinho. Roselina, sorrindo docemente, desce da carruagem após ele. Os dois conversam animadamente sobre algo, estando em contato muito próximo. Helena observa preocupada como Roselina parece harmoniosa ao lado de Alan. O Duque percebe algo na janela e vira o olhar abruptamente para lá. Notando isso, a loira rapidamente se afasta da janela, cobrindo a boca com a mão. Roselina pergunta ao homem loiro o que aconteceu, ao que ele responde que apenas imaginou algo. O Duque Tordel sorri e pede à sua parente distante que continue contando sua história. Roselina pega o braço de Aslan e sugere que jantem juntos. A duquesa observa toda essa cena tremendo e cobrindo a boca. Mais tarde, a garota de cabelos claros é informada que o Duque Tordel jantará com Lady Roselina hoje. Helena sorri desajeitadamente para os criados que trouxeram a notícia e pede que digam a Alan para não se preocupar com a visita dela hoje. A duquesa lembra da cena que viu hoje e pensa que os personagens principais do romance realmente foram feitos um para o outro. Mais tarde, Helena esbarra acidentalmente com a garota ruiva no corredor. Roselina pega a mão da loira e pergunta como ela está se sentindo. A parente distante de Alan sorri amplamente ao dizer à duquesa que teria sido ótimo se ela tivesse comparecido ao baile na noite anterior. Vendo o olhar surpreso de Helena, Roselina explica que o Duque deveria ir ao evento sozinho, já que sua esposa estava doente, mas ela decidiu acompanhá-lo. A ruiva começa a sorrir ainda mais, informando a Helena que Alan concordou feliz em ir com ela. A garota diz que o homem loiro a agradeceu por acompanhá-lo e deu a ela um vestido novo hoje. Roselina conta à loira que foram juntos escolher um novo traje para ela. A cada segundo, o rosto da duquesa ficava mais sombrio, pois hoje era seu feriado. A heroína lembra que, no romance, os personagens principais também se aproximaram rapidamente, já que a mulher ruiva conseguiu preencher o lugar que a esposa falsa não pôde. Helena percebe, com tristeza, que realmente é apenas uma personagem secundária. A loira agradece a Roselina por sua ajuda, dizendo que está verdadeiramente feliz por ela. A duquesa diz que seu corpo ainda não está forte o suficiente, então ela vai descansar sozinha hoje. A protagonista pensa que Aslan apenas sentiu pena dela e por isso prometeu celebrar seu verdadeiro aniversário juntos, embora o homem loiro tivesse prometido nunca esquecer seu feriado. Helena entende que não tem o direito de culpá-lo por isso. Olhando pela janela, a heroína reflete que é normal uma personagem secundária ser esquecida assim que a principal aparece. A garota nota Aslan e Roselina caminhando pela rua. De repente, o Duque para e se aproxima da garota ruiva, como se fosse beijá-la. O que viu fez uma lágrima quase imperceptível rolar pela bochecha de Helena. A protagonista percebe, com tristeza, que agora realmente chegou a hora de partir. Alan se inclina para a garota ruiva, dizendo que já a entreteve o suficiente. O Duque, em um tom irritado, diz à garota para transmitir rapidamente as informações prometidas. Helena olha cuidadosamente para o céu claro, e os raios quentes do sol caem suavemente em seu rosto. A loira sorri e diz a si mesma, com tristeza na voz, que hoje é um bom dia para partir. Hoje é não apenas o aniversário de Hyla Violet, mas também o último dia de seu contrato com Alan. A heroína percebe que seu marido é educado demais para pedir que ela vá embora. Então, ela decide se despedir dele pessoalmente. Antes de entrar no escritório do Duque, Helena respira nervosamente, tentando parar de sentir ansiedade. Após ficar parada na frente da porta por um tempo, a loira finalmente decide bater. Alan se distrai do trabalho e levanta o olhar surpreso para quem entrou. O homem loiro se aproxima de sua esposa e pergunta sobre seu bem-estar.
Helena pede desculpas por perturbá-lo, mas solicita que Alan lhe dê um pouco de tempo, pois ela tem algo a conversar. A heroína senta no sofá e lembra que foi exatamente naquele lugar, há 3 anos, que assinou o contrato de casamento com o Duque Tordel. A loira fecha os olhos e pergunta ao marido, em um tom calmo, se ele se lembra do dia em que fizeram o acordo. O Duque responde, surpreso, que é claro que se lembra. Helena diz, com um sorriso no rosto, que hoje é o dia em que ela atinge a maioridade, o que significa que o contrato deles chegou ao fim. Um criado entra na sala, anunciando que prepararam tudo conforme o Duque solicitou. Alan diz ao recém-chegado que está conversando com sua esposa, mas a duquesa o interrompe imediatamente. Helena pede ao marido que não adie seus assuntos, pois ela veio se despedir. A loira faz uma reverência ao Duque, agradecendo por tudo o que ele fez por ela. A garota diz a Alan que deixará a mansão Tordel hoje. Ao ouvir isso, o homem loiro se levanta repentinamente de seu assento. Ele se aproxima da esposa e pergunta o que fez de errado e se a ofendeu com alguma de suas ações. A garota de cabelos claros responde que não é o caso, pois o Duque foi muito gentil com ela todo esse tempo. Helena sorri ternamente e, chamando o marido pelo nome, diz que deseja sinceramente sua felicidade. A duquesa se dirige à porta, mas o homem loiro tenta detê-la. Os heróis são interrompidos por Roselina, que entra e grita com Alan que podem se atrasar se não saírem imediatamente. O Duque Tordel se inclina para sua esposa e diz que continuarão a conversa mais tarde. Por fim, o homem loiro diz à protagonista que, se algo a está incomodando, ele certamente consertará, então pede que ela espere um pouco mais. Em seguida, Alan sai, discutindo acaloradamente algo com a garota ruiva. Quando as portas se fecham, a heroína baixa o olhar para o chão e se despede de seu amor para sempre. Preparar-se para a partida não levou muito tempo, já que Helena tinha quase nenhuma bagagem. A garota de cabelos claros estava preocupada que Alan pudesse interpretar tudo errado, então deixou para ele uma carta com um anel. Um dos criados pergunta à garota se ela realmente está indo embora, já que o Duque deve voltar em breve, ao que ela agradece a Dalton pela preocupação. Jenna pergunta à senhora para onde ela vai, mas Helena responde que o Duque não vai querer saber. A protagonista embarca em um trem e deixa o lugar onde passou os últimos 3 anos. Alan entra na sala, cujo local foi informado por Roselina Faridot. O loiro olha ao redor e, vendo um completo caos, vira-se para a garota, perguntando o que aconteceu ali. A ruiva responde com a voz trêmula que aquelas coisas espalhadas definitivamente pertencem àquela pessoa. Alan, furioso, aperta as roupas do estranho, pensando que mais uma vez falhou em capturar aquele homem. A primeira coisa que o Duque Tordel fez após se casar com Helena foi enviar pessoas para destruir a família Lariston. Foi fácil para o homem loiro arruinar o conde, que, com a ajuda de sua filha, tentava tomar o negócio ferroviário da família Tordel. Após o conde Lariston morrer em uma bebedeira, sua segunda esposa, Marissa, e o filho, Glock, fugiram. Após 3 anos de perseguição, seus rastros foram encontrados no território do Barão Faridot. O cavaleiro que acompanhou o duque às terras do barão disse que Marissa seduziu o barão e gastou toda a sua fortuna, e, tendo perdido tudo, o homem a matou e cometeu suicídio, enquanto Glock escapou. O homem de cabelos azuis também informou ao cavaleiro que o paradeiro do filho de Marissa ainda era desconhecido e que a única filha do barão era, segundo rumores, amante de Glock. Alan decidiu se aproximar de Roselina para que os rumores se espalhassem de que ele pagou todas as suas dívidas e a trouxe para sua casa. Desde então, o meio-irmão de Helena tentaria novamente se aproximar da garota ruiva. No final, tudo saiu como o Duque queria, e eles conseguiram rastrear o paradeiro de Glock, que veio até a filha do Barão Faridot. O homem loiro não pretende mais deixar o filho de Marissa, que torturou Helena por tanto tempo, escapar. Aslan olha ameaçadoramente para seus homens, ordenando que encontrem Glaseston. A protagonista chega à estação aérea na pequena e modesta vila portuária de Elalvold. Graças ao marido, a garota trocava cartas com sua família. Durante esses 3 anos, a família da garota de cabelos claros foi morar em uma vila remota para que Alan não se metesse em problemas por ela não ser de origem nobre. Uma mulher e um jovem notam que alguém está correndo em direção à sua casa. No momento seguinte, um balde de maçãs vermelhas cai no chão. A mulher olha para a garota à sua frente com espanto e, em seguida, grita o nome de sua filha com descrença. A loira chama a mulher de mãe com lágrimas nos olhos. Ao ouvir essas palavras, Hayla é imediatamente envolvida em um abraço terno. O pai da garota pula imediatamente ao ouvir o nome de sua filha. Finalmente, todos os membros da família Violet estão reunidos.
Lágrimas começam a rolar incessantemente pelo rosto da protagonista. A garota pede desculpas à sua família por não os visitar por tanto tempo, ao que seus pais dizem que o mais importante é que ela voltou para eles viva. O irmão de Hyla convida a irmã para entrar em casa. Agora, olhando para sua família, a loira percebe que está verdadeiramente em casa. Jenna e Dalton olham com medo para o Duque enquanto ele lê a carta que Helena deixou antes de partir. Na carta, a protagonista agradece a Alan por seu cuidado e deseja felicidade em seu casamento com Lady Roselina, esperando que a ruiva não tenha entendido tudo errado, pois seu casamento era apenas por contrato. A garota também diz ao homem loiro que deixou um divórcio assinado. Documento e um contrato de casamento assinado há 3 anos no envelope. O Duque lança seu olhar ameaçador para os criados e pergunta por que não impediram sua esposa. Ao saber que Dalton tentou dissuadir a dama, mas ela ainda assim partiu, Alan percebe que não deveria tê-la deixado. O homem não entende como Helena poderia pensar que ele queria estar com Roselina, mas então percebe que ela pode ter ouvido a conversa deles sobre um casamento arranjado. O homem de cabelos claros cuidadosamente escondia o quanto se importava com sua esposa para que Glock pudesse finalmente encontrar a filha do Barão Farido. Se o meio-irmão do protagonista descobrisse a verdadeira situação de Helena, ele poderia começar a intimidá-la. Então, para enganar Glock especificamente, Alan decidiu contar tudo a Rosalind. O Duque rasga a carta em muitos pedaços e sugere que a garota pode ter ido para Elwood. Ele ordena que pessoas não envolvidas na captura de Glock sejam enviadas a essa vila para proteger Helena. Alan também manda preparar um trem para ir até sua esposa. O homem loiro se aproxima da janela, que revela um jardim bem cuidado com um belo arco de flores. O Duque tira uma pequena caixa de veludo do bolso do casaco. Dentro dela, há um anel de diamante que Alan queria dar à esposa quando finalmente resolvesse seu passado. O homem queria presenteá-la com um anel cercado por suas flores favoritas, o que significaria que o casamento arranjado estava terminando e um verdadeiro começava. Desde o início, Alan não tinha intenção de deixar Helena ir. Há 4 anos, o homem começou a ter sonhos em que parecia mais velho do que agora e estava apaixonado por uma garota. Um estranho, usando as forças secretas do Duque, o força a se casar, e ele, sentindo-se traído, foi obrigado a viver com ela em casamento por 3 anos. No entanto, 3 anos depois, a garota parte, e ele sofre, incapaz de esquecê-la, morrendo sozinho. Embora fosse apenas um sonho, o homem loiro ficou assustado com seu realismo. Alan não conseguia acreditar que esse sonho pudesse ser profético. Em seu sonho, o homem ouviu o nome daquela garota. Então, ele imediatamente encontrou Helena Lareston. Em um dos eventos, ele encontrou a pessoa com esse nome. O Duque descobriu que a garota tinha saúde frágil, por isso não aparecia frequentemente na alta sociedade. Alan olhou mais de perto e notou que a dama era igual à do seu sonho, o que o levou a assumir que havia algum tipo de conexão entre eles. O homem loiro decidiu deixar seu lenço cair para ver se ela sabia disso ou não. Quando Helena chamou o homem para devolver o objeto, todos os sentimentos que Alan experimentou no sonho voltaram. Então, o Duque percebeu que, no momento em que a viu pela primeira vez no sonho, seu coração batia tão descontroladamente quanto agora. Quando o homem de cabelos claros soube que Helena Lareston realmente existia, ele ficou obcecado por seus sonhos. O homem começou a coletar tudo que estava de alguma forma conectado à garota de cabelos claros, roupas dos sonhos, suas flores favoritas. Alan começou a esperar ansiosamente pela verdadeira Helena, e finalmente chegou o dia em que ela apareceu. Ao olhar para a garota trêmula, o Duque notou que ela parecia mais jovem do que ele havia visto no mundo de Morfeu. No entanto, ao ver a garota de cabelos claros nas roupas escolhidas especialmente para ela, o homem percebeu que ela era muito mais bonita do que a Helena dos seus sonhos. Quando Alan perguntou o que a garota de cabelos claros queria lhe perguntar, ela não o ameaçou, mas simplesmente pediu que ele se casasse com ela. Então, o homem loiro decidiu perguntar por que ele deveria fazer isso, ao que a garota disse que conhecia seu segredo. Após essas palavras, Helena começou a tossir violentamente, o que deixou o Duque muito preocupado. O homem imediatamente pediu à loira que se levantasse do chão frio, pois ela havia sido pega por uma chuva gelada. A protagonista percebe que não pode forçar um homem tão gentil a se casar. A garota decide implorar pela ajuda de Alan, contando-lhe que o Conde Larristan a sequestrou. O rosto do homem escurece, e ele pergunta à garota, em um tom incrédulo, do que ela está falando. Chorando, a heroína confessa que, na verdade, não é Helena Lareston, mas Hyla Violet. A garota de cabelos claros conta ao Duque que o conde prometeu matá-la se ela não fingisse ser sua filha.
Azelon ficou atônito e não conseguia acreditar no que Helena estava dizendo, pois era a primeira vez que ouvia isso. A garota não conseguia parar de chorar enquanto contava a história de sua fuga. A protagonista se desculpou sinceramente com o homem por não encontrar outra maneira senão se casar com ele. De repente, Helena ouviu Aslan rir. Naquele momento, o Duque Tordel finalmente percebeu que a garota do sonho poderia ter proposto o casamento a ele pelo mesmo motivo. O homem não odiava a Helena do sonho porque ela traiu seu amor e o manipulou usando sua fraqueza. O amor de Alan ofuscou esse ódio e o sentimento de traição. No entanto, o homem de cabelos claros nunca se interessou em conhecer a verdadeira situação da mulher de cabelos castanhos até o dia em que ela o deixou. Desta vez, o Duque não pretende repetir o mesmo erro. Alan se ajoelha para ajudar a garota a se levantar do chão frio e concorda em se casar com ela. Diante do olhar incrédulo de Helena, o homem loiro diz que isso será sua gratidão pelo lenço querido que ela lhe devolveu. A protagonista olha para o homem com desconfiança, não entendendo por que ele está disposto a se casar com ela por um simples lenço. Aslan se inclina para a garota de cabelos claros e pergunta o que ela faria se ele não concordasse em atender seu pedido. A garota responde imediatamente que, nesse caso, venderia o lenço que lhe foi emprestado e fugiria o mais longe possível. E, embora não fosse fácil, a heroína gostaria de encontrar sua família. O Duque nota que Helena é muito sincera em comparação com a Helena do sonho. Alan convida a garota de cabelos claros a ficar com ele, pois é mais seguro, e se oferece para ajudá-la a encontrar seus pais. O loiro sorri e diz que não pode ficar indiferente depois de ouvir a história. A heroína interpreta essas palavras como se o homem apenas não tivesse conseguido expulsá-la por pena. O Duque entendeu que, desde o início, o relacionamento deles era diferente, pois se amavam completamente, sem nenhum ódio ou mal-entendido. Alan decidiu que, dessa vez, nunca perderia sua amada. Roselina desce ao primeiro andar para ver qual é o motivo de toda a agitação. A garota para uma das criadas e pergunta o que está acontecendo, ao que recebe a resposta de que o mestre está partindo em uma viagem. Quando pergunta sobre que viagem estavam falando, a criada diz que a senhora partiu sozinha, então o Duque vai segui-la. A garota de cabelos ruivos pergunta à criada por que Alan está fazendo isso. A criada sorri, dizendo que a senhora Helena ainda não se recuperou, então o Duque está muito preocupado. Roselina não entende o que está acontecendo, pois pensava que Aslan não se importava com esse casamento. A filha do barão decide que fará tudo para garantir que o Duque e a garota de cabelos claros se reencontrem. A garota ruiva pede à criada para arrumar sua bagagem também, pois sentirá saudade se Aslan for tão longe. Roselina pede à criada para cuidar disso enquanto ela mesma informa o dono da mansão sobre suas intenções. Enquanto caminha em direção ao Duque, a garota reflete sobre o fato de que Alan está simplesmente confuso com a partida repentina de sua esposa. A mulher ruiva está confiante de que o homem logo entenderá quem realmente se importa com ele. A família de Violet se reúne para celebrar o retorno de sua filha. Lágrimas aparecem nos olhos da protagonista quando ela sente o sabor da sopa de galinha de sua mãe, que ela amava tanto quando criança. O irmão da garota observa que, pelo que parece, o Duque cuidou muito bem dela, já que ela ficou tão bonita. O pai de Hyla diz alegremente que o Duque realmente os ajudou muito, pois durante todo esse tempo eles não precisaram de nada. O filho do homem concorda com ele, porque foi extremamente difícil para eles viverem fugindo. A mulher de cabelos claros diz que Alan é muito misericordioso e que todos eles lhe devem muito. O irmão cutuca a irmã, notando que seu marido foi muito gentil com ela. Por tal afirmação, a mãe de Aiden o repreende. Ele responde que o Duque escreveu querida sogra, sogro em todas as cartas, por isso ele fala assim. Aiden ri dos pais porque eles tratam o garoto loiro como se ele realmente fosse seu genro. O jovem se vira para a irmã e sussurra que já começava a pensar que ela não voltaria para eles. No entanto, a mãe ouve o que o filho está dizendo e imediatamente o cala, dizendo que Hyla certamente voltaria para eles. Aiden não concorda com as palavras da mãe, já que nas cartas da mulher de cabelos claros ela escrevia apenas sobre Alan, como se estivesse verdadeiramente apaixonada por ele. Os pais pedem desculpas pelo comportamento do jovem, dizendo que, mesmo que a garota tenha problemas com o Duque, está tudo bem porque ela tem a eles. Ria diz que não tem problemas com seu ex-marido e que o contrato dele simplesmente terminou, então ela voltou para não incomodá-lo. A heroína pensa que Alan provavelmente já a esqueceu e está se divertindo com Roselina. Esses pensamentos fazem o coração da garota doer. A loira agradece aos pais pela comida e se levanta, preparando-se para desfazer sua bagagem.
Aiden pergunta à família se eles acham que Hyla deixou a casa após uma briga com o marido, mas eles o aconselham a fingir que não notou até que a garota decida contar a eles. Dalton informa ao Duque que reservou um trem para a estação de Aeres, que para perto da vila de Elwood. Roselina Faridotti chama a atenção de Alan, dizendo que ouviu falar sobre sua viagem. A ruiva sorri docemente, dizendo ao homem que vai acompanhá-lo para que ele não fique entediado. O homem loiro diz à garota que ela não tem passagem, então não poderá ir com ele, e então se vira, começando a partir. Finalmente, Alan pede a Dalton para escoltar rapidamente Lady Faradot para dentro, pois logo precisarão partir. Ao voltar para seu quarto, a garota ruiva pergunta à criada quando o Duque vai retornar. A criada diz à senhora que não tem essa informação, mas, como o homem foi atrás de sua esposa, provavelmente retornará quando resolverem todos os assuntos dela. Roselina pergunta à garota se todas as suas roupas estão nas malas vermelhas. Recebendo uma resposta positiva, a garota ruiva diz que precisa de vestidos novos, o que surpreende muito a criada. Como o dinheiro que Alan deu a ela ainda não acabou, a filha do barão decide usá-lo como quiser. Lady Faradot diz à criada que não quer encontrar um homem cansado de viajar com uma roupa discreta que ela já usou. Mais tarde, a garota visita uma boutique onde compra um vestido elegante branco e jade. A garota ruiva caminha feliz pela rua, cantarolando uma melodia e já imaginando qual será a reação de Alan ao novo vestido. No momento seguinte, alguém agarra a filha do barão e a arrasta para um beco escuro. Alguém diz a Rosalind que ela tem muita sorte. Quando a garota ouve uma voz familiar, seu corpo inteiro começa a tremer. Gluck Cariston olha para a garota ruiva com um sorriso astuto. O homem se aproxima de Rosalind e diz que sabe quem realmente revelou a localização do Duque. Asha lembra a filha do barão do passado deles e a chama de traidora. A ruiva empurra Glock para longe, dizendo que não tem passado algum. A garota grita com o homem que, quando seu pai morreu e ela foi vendida, ele fugiu imediatamente, deixando-a sozinha. Ashair ergue as mãos e diz que lamenta muito por isso, mas que não havia nada que pudesse fazer naquela situação. De repente, o humor de Glock muda novamente, e ele empurra Roselina contra a parede, dizendo que foi ela quem o entregou ao Duque Tordel. O homem observa que Alan trata bem a garota, a julgar pela quantidade de dinheiro que ela está usando. A ruiva afasta a mão de Glock, gritando para que ele não a toque. Ashair diz à filha do barão que ela ficou muito arrogante por se tornar a amante do Duque. O homem se aproxima da garota novamente e a avisa que pode revelar seu segredo a qualquer momento. 2 anos atrás, Roselina estava muito cansada da monotonia da vida rural, até que um dia um noivo, contratado por seu pai, apareceu em sua vida. Esse homem conseguiu conquistar o coração da garota. O pai de Rosalind estava ocupado com jogos de azar, então se esqueceu completamente da filha, e o relacionamento dela com o noivo se tornou sério. Um dia, a garota ruiva descobriu que estava grávida e imediatamente contou ao seu amante. Ela estava muito preocupada com isso, pois temia que seu pai a matasse se descobrisse tudo. Então, Glock disse a Rosalind que assumiria total responsabilidade. No entanto, quando o barão, tendo perdido sua propriedade, esfaqueou Marissa até a morte, o homem de cabelos cinzentos, assustado, fugiu. Logo depois, o pai da garota cometeu suicídio, e ela perdeu o bebê. Após isso, Alan apareceu diante da mulher ruiva, que foi vendida por dívidas, pronto para pagar todas as suas dívidas, mas com uma condição. O homem pediu que ela o informasse se o filho de Marissa viesse visitar Roselina. Então, o Duque disse que estava preocupado com a garota, porque esse homem poderia machucá-la. Como a esposa de Alan estava frequentemente doente ou era muito tímida, sua reputação na sociedade não era muito boa. Por isso, a garota ruiva pensou que poderia facilmente substituir Helena. Glock pergunta a Roselina se ela realmente acha que o Duque a amará mesmo depois de descobrir sobre seu passado. O filho de Marissa sorri, dizendo que ninguém ficaria feliz com uma garota que esteve grávida de outro homem. A garota ruiva fica furiosa com as palavras do homem de cabelos cinzentos e o acerta com força no rosto. Roselina ameaça matar o homem se ele contar algo a Alan. Após isso, a filha do barão corre para fora do beco. Ao chegar à mansão, a garota pensa no que fazer se Alan descobrir tudo. No entanto, Roselina imediatamente percebe que o homem loiro matará Glock quando o encontrar. A garota ruiva coloca as mãos no estômago, pensando que o Duque está tentando protegê-la, então ele a aceitará, não importa o que. Lembrando como Alan reagiu à ideia dela de viajar juntos, a garota fica preocupada, pois ainda não entende os sentimentos dele.
O homem de cabelos claros chega à estação aérea, após o que ele e seus homens vão para a casa de sua esposa. O Duque decide ir até sua esposa sozinho, para que ela não ficasse com medo de que homens armados aparecessem em sua casa tão cedo. Alan se aproxima da casa e para na sombra de uma árvore, imaginando se a loira já acordou ou não. De repente, a janela se abre, e Hyla aparece, desejando bom dia à sua família. O homem se assusta ao ouvir a voz de sua esposa. A protagonista sorri feliz, desfrutando do belo canto dos pássaros e do ar fresco da manhã. A garota grita para o pai, perguntando o que ele queria cozinhar para o café da manhã hoje, ao que ele responde que será sua sopa característica. Hyla ri docemente ao ouvir o quão entusiasmado e carinhoso é seu pai. Alan recua, surpreso por a loira ter sorrido tantas vezes em tão pouco tempo. O homem lembra que, na casa do Duque, ele constantemente notava que Hyla parecia triste e insegura. A heroína pergunta ao irmão como pode ajudá-los, ao que ele sugere ir coletar ervas. Aiden sai, alertando a irmã de que quem chegar atrasado será responsável pela lavanderia. Raya corre para fora da casa, gritando com o irmão que ele não está jogando limpo porque saiu primeiro. Alan observa melancolicamente enquanto o irmão e a irmã brincam felizes e despreocupados. Olhando para a garota de cabelos claros, o Duque pensa que ela nunca sorriu tanto assim. Brilhantemente na frente dele. O homem loiro cerra os punhos com força, percebendo que sua esposa parece muito mais feliz do que quando estava ao seu lado. Alan se pergunta se tem coragem de pedir a Helena para voltar quando ela sorri tão radiantemente. Sentada em sua cama, Rosalind decide perguntar ao Duque sobre seus sentimentos por ela assim que ele retornar de sua viagem. A mulher ruiva reflete que, se o homem voltar com a duquesa, ele ainda tem sentimentos por ela. No entanto, se Alan voltar sozinho, a filha do barão está seriamente determinada a fazer com que ele se apaixone por ela. Roselina sorri, pensando que Glock também não conseguiu resistir a ela. Aiden ensina sua irmã, mostrando como coletar corretamente as ervas de que precisam. De repente, eles são interrompidos por um som vindo de algum lugar atrás deles. Hyla vê uma silhueta à sua frente, o que a faz pensar que pode ser seu marido. No entanto, em vez do homem loiro, um desconhecido aparece diante da garota. O irmão da heroína deseja bom dia ao convidado, que diz ao jovem que trouxe o jornal matinal, enquanto Aiden apresenta sua irmã ao carteiro Hans. Nesse momento, o Duque se esconde atrás do tronco de uma árvore. O carteiro cumprimenta a loira, notando para si mesmo que ela é muito bonita. Após cumprimentar seu novo conhecido, Hyla olha para baixo tristemente e se repreende por pensar que era Alan quem tinha vindo até ela. Aiden cutuca o carteiro no lado, dizendo para ele não olhar para uma garota casada. Hans, com um pouco de decepção e surpresa na voz, diz que a garota de cabelos claros, ao que parece, é casada, mas ela imediatamente começa a balançar as mãos negativamente e afirma que não é verdade. Hyla diz ao homem que esteve casada, mas recentemente se divorciou. Essas palavras foram como um raio para o Duque. Hans se desculpa com a garota por trazer um assunto desagradável para ela, ao que Hyla responde que é hora de parar de se iludir e manter esperanças. A protagonista diz que está tudo bem com ela agora e, pelo contrário, ela se sente melhor no coração. O carteiro suspira, dizendo que, nesse caso, está feliz pela loira. Alan finalmente desaba, e as palavras de Hyla sobre como ela se sentia melhor agora não paravam de girar em sua cabeça. A mãe da garota olha para fora da casa, perguntando aos filhos o que estão fazendo lá fora por tanto tempo no tempo frio. Aiden mostra o jornal para a mulher e pede que ela não se preocupe com eles. A mãe joga um cobertor branco como a neve sobre os ombros de Hyla e diz que está simplesmente com medo de que sua amada filha pegue um resfriado. A família finalmente entra para desfrutar da refeição característica do chefe da família. O Duque repete as palavras da garota em sua cabeça mais uma vez e agora percebe que, ao seu lado, ela apenas sofreu. No sonho de Alan, Helena não se interessava por ninguém além dele. A garota de cabelos claros nunca falava sobre sua família, hobbies ou amigos e simplesmente sempre seguia o Duque, tentando conquistar seu amor. O homem pensou que, se tratasse sua esposa com mais gentileza do que no sonho, ela seria mais feliz. Alan lembra que nunca perguntou à esposa se ela estava feliz e queria voltar para sua família. Agora, o homem de cabelos claros entende que viver sob um nome falso e depender constantemente do marido não fará ninguém feliz. O Duque retorna aos seus homens e diz a eles para ficarem ali e relatarem se algo acontecer com Helena. Quando o cavaleiro pergunta para onde ele está indo agora, Alan responde que precisa terminar uma coisa, após o que retornará. Roselina pula de seu assento ao ouvir a notícia de que o Duque está retornando.
A garota ruiva pergunta à criada se a duquesa está indo com Alain, ao que ela responde que, por algum motivo, o cavalheiro está voltando sozinho. Após essas palavras, um sorriso feliz aparece no rosto da garota. Roselina imediatamente corre para fora do quarto, regozijando-se com o fato de que tudo acabou entre os heróis. O duque retorna à mansão, onde imediatamente começa a pensar em seus próximos passos. O homem pretende primeiro devolver a Helena seu verdadeiro nome e evitar que ela seja separada de sua família novamente. A garota ruiva desce rapidamente as escadas e corre em direção ao seu amado. A garota diz ao duque que estava muito preocupada com ele, pois temia que ele voltasse ferido por causa da duquesa. Alain pergunta sombriamente a Roselina o que ela quer dizer. A garota diz ao duque que a garota de cabelos claros, tanto no baile quanto no dia seguinte, pediu que ele cuidasse dele. A mulher ruiva assegura ao homem que, se Helena o amasse, nunca teria dito isso. Alain estremece, lembrando que o dia após o baile foi o aniversário de Hyla. Naquele dia, o homem de cabelos claros disse a Lady Farad para ir fazer compras sem ele, pois ele tinha planos com a duquesa. A garota ruiva então disse que encontrou a senhora Tordel a caminho dali e que ela disse que não estava se sentindo bem, então descansaria sozinha. Roselina pediu alegremente a Alain para passar o dia com ela, já que seus planos foram cancelados. O homem respondeu irritado à garota que, como ela pediu, ele a levou ao baile para que ela lhe contasse sobre Glock. O duque se aproximou do ouvido da garota ruiva e exigiu que ela finalmente lhe contasse as informações prometidas.